essa história da divisão do jornalismo em opinião e informação como critério de classificação dos géneros é antiga, vem de 1702. Nesse ano foi fundado em Londres o primeiro jornal diário de natureza política do mundo. Chamava-se Daily Courant e ele nasceu para dar notícias das várias guerras em que a Inglaterra estava envolvida nessa época. O povo precisava de informações, tinha os seus jovens envolvidos em batalhas, morria muita gente e havia uma demanda social por notícias. E surgiu esse jornal com a proposta de oferecer à sociedade notícias em vez de artigos. O jornal teve um começo difícil, porque não havia cultura para o consumo da notícia, uma cultura intelectual para o consumo da notícia, e com a crise financeira, a empresária, que era uma mulher, a empresária convidou então, eu acredito por volta de 1705, 1706, convidou um jornalista chamado Samuel Buckley. E foi esse jornalista, um sujeito talentoso, inteligente, criativo, que desenvolveu uma forma nova de tratar o texto jornalístico, separando as notícias dos comentários. Dizia ele, ou escreveu ele, deixou isso escrito, o cidadão que lia jornal tinha discernimento para, por ele próprio, organizar os seus ajuizamentos. Não precisava que houvesse artigos para o convencer do que quer que fosse. Então foi um jornal que se caracterizou pelo privilégio dado às notícias. Para que isso fosse um sucesso, esse jornalista também foi a primeira figura da cultura jornalística que tratou da questão das fontes, porque ele trouxe para a redação do seu jornal um princípio que era o da acurácia. Era um princípio da física que, transportado para a cultura jornalística, resultou numa valorização da origem da informação. Dizia ele aos seus repórteres: se as fontes forem boas, a notícia será inevitavelmente boa. E esta adaptação traduziu o princípio da física que estabelecia o seguinte: se todos os procedimentos preliminares forem bons, os resultados serão inevitavelmente bons. Ora, quando Samuel Buckley propôs a separação de notícias dos comentários, ele não propôs uma divisão de opinião e informação, propôs uma ideia da forma de passar conteúdos para os leitores. Só que o sucesso da experiência do jornalismo criado por Samuel Buckley estimulou mais tarde, anos mais tarde, um século, talvez 2 séculos mais tarde, estimulou os teóricos da comunicação a engendrarem essa coisa de que o jornalismo se divide em opinião e informação. E isto é uma fraude conceitual, porque não há como separar opinião de informação. E porque é impossível essa separação, os próprios teóricos que propõem as classificações de géneros divididos em categorias de opinião e informação não oferecem qualquer sustentação teórica para essa ideia. São sugestões e são explicações meramente funcionais. A lógica com que eles trabalham é uma lógica funcional e não uma lógica teórica. Ademais, os teóricos que propõem a divisão do jornalismo em opinião e informação dão a essa sugestão, dão a essa ideia um viés moralístico, ao sugerir que a opinião contamina a informação, torna a informação suspeita, como se fosse possível selecionar o que é mais importante, o que tem maior relevância, por critérios que não sejam opinativos, que não sejam o reflexo do exercício opinativo. A resposta a essa pergunta eu vou deixá-la para a próxima aula. Por enquanto eu direi apenas o seguinte: toda a minha proposta de teoria dos géneros está apoiada nas ciências da linguagem. Eu fui às ciências da linguagem para entender a lógica dessa questão. E o que eu proponho como classificação de géneros e como teoria dos géneros jornalísticos, uma nova teoria dos géneros jornalísticos, é o entendimento de que o exercício da linguagem no jornalismo é um exercício essencialmente performativo. Isto é, nós usamos a linguagem para agir e interagir, portanto, para realizar ações transformadoras. E está aqui o fundamento central da minha proposta de género jornalístico, sobre a qual a gente desenvolverá ideias na próxima aula.